Algo está acontecendo no Brasil agora, e a maioria das pessoas ainda não percebeu o tamanho do que está em jogo. Não é uma crise, são duas, simultâneas, com o mesmo alvo. Uma chegou de fora das fronteiras, a outra foi acionada por dentro, de dentro das próprias instituições, que deveriam ser neutras. E quando você juntar as duas, vai entender por que essa semana não foi sobre diplomacia, não foi sobre judiciário e não foi sobre família de político. Foi sobre a eleição de 2026. E, sinceramente, quem está olhando para esse cenário de perto não consegue chamar isso de acidente. Primeiro fato, o governo dos Estados Unidos revogou o visto diplomático da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti. A justificativa americana foi a demora do Brasil em aceitar o embaixador indicado por Trump, um político da Flórida, sem carreira diplomática, que nem sequer havia passado pela aprovação final do Senado americano, quando a pressão foi feita. O Brasil respondeu com reciprocidade, e o presidente Lula foi direto. O Brasil não aceita imposição de prazo, não aceita desrespeito e não aceita que ninguém de fora venha ditar as regras das nossas eleições. Ele disse, sem rodeios, que quem manda no Brasil é o povo brasileiro, que qualquer tentativa de interferência externa, seja de Trump, seja de Marco Rubio, seja das Big Techs americanas, vai encontrar um governo que não dobra. E sobre as urnas eletrônicas, foi ainda mais direto. Disse que os Estados Unidos deveriam pedir para a gente levar as urnas para lá, porque enquanto o Brasil apura uma eleição nacional em poucas horas, os americanos ainda contam voto em papel por dias. Não é o Brasil que precisa aprender com eles. É o contrário. Segundo fato, na mesma semana, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de 2 inquéritos da Polícia Federal contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. O primeiro apura se Lulinha teria intermediado interesses de uma empresa chamada World Cannabis junto ao Ministério da Saúde, com ligação a um lobista preso conhecido como Careca do INSS. O segundo apura se um empresário do setor de tecnologia teria bancado viagens para Lulinha em troca de facilidades para contratos com a Dataprev. Até aqui, os fatos. Agora vem o detalhe que não pode ser ignorado. Lulinha não é senador, não é deputado, não é ministro, não exerce cargo público de nenhuma natureza. Ele não tem foro privilegiado. Um caso envolvendo cidadão comum, sem mandato e sem foro, deveria tramitar na primeira instância da Justiça Federal. Isso é o básico do processo penal brasileiro. Não tem discussão doutrinária aqui. Então, por que esse caso está no STF? Por que é André Mendonça quem autoriza a investigação? A defesa de Lulinha chamou o procedimento de pesca probatória, Fishing Expedition, jogar a rede no mar e torcer para pescar alguma coisa. Porque nas investigações anteriores, a Polícia Federal não encontrou evidência concreta de crime consumado. O próprio presidente Lula saiu na frente e disse com todas as letras: se meu filho fez algo errado, que responda conforme a lei, independente de quem for. Essa postura tem um peso que vai ficar muito mais claro quando você vir o que está acontecendo do outro lado. Com quem tem provas reais nos autos e ainda assim não foi chamado para explicar nada. Uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão enxergando esse assunto com muito mais clareza. Cada escândalo, cada número, cada prova, cada ligação. E quando esse debate aparece, quem tem o quadro completo não fica perdido. Se você quer evitar chegar atrasado nessa conversa, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. Existe um número que Flávio Bolsonaro gostaria muito que todo mundo esquecesse: 61 milhões de reais. Esse é o valor rastreado pela Polícia Federal que saiu do esquema de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, preso desde março de 2026, e foi parar no financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado Dark Horse. 61 milhões, de um banqueiro preso.
para um filme sobre o pai de um pré-candidato à presidência. O Banco Master está no centro da maior fraude bancária da história do Brasil. O rombo é de dezenas de bilhões de reais, dinheiro de aposentados, de poupadores, de gente comum que confiou no sistema financeiro e foi traída. Um patrimônio bilionário destruído às custas de quem não tinha nada a ver com os negócios dessa elite financeira. E no meio desse desastre, aparece o nome de Flávio Bolsonaro. Não como especulação, com áudio, com mensagem, com rastreamento financeiro internacional. O portal The Intercept publicou, em maio, gravações que mostram Flávio em contato direto com Vorcaro. Cobrança, pressão por pagamentos para o filme. Quando as gravações vieram a público, Flávio negou. Encurralado pelas provas, mudou o discurso e admitiu que buscou o financiamento, mas disse que era dinheiro privado, como se isso encerrasse a questão. Não encerra. A Polícia Federal investiga Flávio por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Deputados protocolaram denúncias, apontando que ele teria usado o próprio mandato para beneficiar o Banco Master em votações no Congresso. E esse não é o primeiro capítulo dessa história. A rachadinha, o esquema de devolução forçada de salários de funcionários do seu gabinete, com mais de 2 milhões de reais desviados, nunca foi devidamente investigada. Ficou sem resposta. E o padrão que estamos vendo agora é exatamente o mesmo de antes. Agora, coloca os dois casos lado a lado. De um lado, Lulinha, cidadão sem cargo público. 2 inquéritos no STF com base em suspeitas não consumadas. Suposto contato, suposta intermediação, suposto benefício. 3 supostos. Nenhum fato concreto documentado como crime. Do outro lado, Flávio Bolsonaro, senador da República, pré-candidato à presidência, com áudio gravado, mensagem documentada, 61 milhões rastreados, cúmplice preso, rombo bilionário confirmado e denúncias formais de uso do mandato. Sem contar a rachadinha, que nunca foi encerrada. Pensa bem no que isso significa. E André Mendonça autorizou 2 inquéritos contra Lulinha, sobre Flávio... Silêncio, sem quebra de sigilo, sem busca e apreensão, sem nenhum movimento proporcional às provas existentes. E aqui entra um dado que não pode ser ignorado. Mendonça foi indicado ao STF pelo próprio Jair Bolsonaro. É ele quem está hoje na posição de relator dos casos que envolvem diretamente o clã que o colocou lá. Isso não é opinião. É um fato público, registrado, e é a peça que explica a assimetria que estamos vendo. Isso não é disputa entre esquerda e direita. É uma assimetria jurídica documentada, que favorece um lado e expõe o outro às vésperas de uma eleição presidencial. Quem ganha com isso? Quem precisa que Lula entre em 2026 enfraquecido, com o filho investigado e a imagem do governo manchada? Quem perde? O cidadão que ainda acredita que justiça deveria ser igual para todos. E tem uma pergunta que fica suspensa depois de tudo isso. Se o padrão aplicado a Lulinha fosse aplicado a Flávio, o que aconteceria com a candidatura dele? Essa resposta está na próxima parte. Quando você junta as duas frentes, a pressão externa de Trump e a pressão interna via judiciário, o que se forma não é um acidente. É uma pinça. E o alvo dessa pinça é o processo eleitoral de 2026. A interferência de Trump não é sobre diplomacia. Nunca foi. Marco Rubio, secretário de Estado americano, já declarou publicamente apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência do Brasil. Um secretário de Estado estrangeiro torcendo abertamente por um candidato específico numa eleição que não é a dele. Isso tem nome. É interferência. E não é velada, é declarada. Agora olha o que isso movimenta na prática. A crise diplomática com os Estados Unidos gera instabilidade cambial. O dólar sobe. O dólar mais alto pressiona a inflação. A inflação pressiona o preço dos alimentos. E o cidadão que paga mais caro no mercado não vai necessariamente conectar esse custo à interferência americana. Vai conectar ao governo que está no poder.
Esse é o efeito dominó mais perigoso e menos visível dessa equação. Transformar uma agressão externa em desgaste interno, direto no bolso de quem não tem patrimônio nenhum para absorver esse choque. E não para aí. As Big Techs americanas são as plataformas onde a narrativa eleitoral brasileira será construída ou destruída nos próximos meses. Lula defendeu publicamente a regulação dessas plataformas. Os Estados Unidos reagiram como se isso fosse um ataque às suas empresas. Não é. É soberania regulatória. Mas, se as plataformas não são reguladas, quem decide o que o eleitor brasileiro vê antes de votar não é o cidadão. É o algoritmo. E o algoritmo tem dono. E enquanto tudo isso acontece, Flávio Bolsonaro ganha tempo. Cada semana que passa sem investigação proporcional às provas que existem contra ele é uma semana a mais de oxigênio para uma candidatura que deveria estar respondendo perguntas muito mais graves do que qualquer coisa que envolva Lulinha. Se essa combinação funcionar, pressão externa desgastando o governo, pressão interna manchando a imagem do presidente pela figura do filho e o principal adversário navegando protegido, o eleitor chega em outubro de 2026 com uma percepção distorcida da realidade. E percepção distorcida, nas urnas, vira voto. Se essa análise está te ajudando a entender o que está em jogo, deixa o like e se inscreve no canal. Ah, e só um lembrete rápido. O presente que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado complementa direto o que estamos vendo agora. Quem já pegou entendeu por que faz diferença ter tudo organizado antes da próxima conversa sobre esse assunto. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir é o ponto que quase ninguém está vendo. Aqui está o ponto que a maioria das análises não está destacando. Quando André Mendonça autorizou 2 inquéritos contra Lulinha, cidadão comum, sem foro, com base em suspeitas de crime que não se consumou, ele fez algo que vai muito além desse caso específico. Ele criou um precedente. E precedente no direito não é opinião, é regra, é parâmetro, é obrigação de tratamento equivalente para casos equivalentes ou mais graves. Se o STF aceita investigar um cidadão sem cargo, sem foro e sem crime consumado, o que justificaria não investigar com pelo menos a mesma intensidade um senador da República, que tem foro no STF por força constitucional, com áudio gravado, mensagem documentada, 61 milhões de reais rastreados de um banqueiro preso, um cúmplice já condenado, um rombo bilionário que atingiu aposentados e denúncias formais de uso do mandato? Deixa essa pergunta pousar por um segundo. Porque o que acabou de ser dito não é retórica. É o próprio padrão que Mendonça estabeleceu, aplicado de volta sobre quem ele protege. Isso muda tudo. Mendonça foi indicado ao STF pelo próprio Jair Bolsonaro. É o relator dos casos que envolvem diretamente o clã que o nomeou. E foi ele quem criou o padrão de que basta suspeita, sem crime consumado, sem foro, sem cargo, para abrir inquérito no Supremo. Se a Constituição exige tratamento isonômico, a pergunta que ele vai ter que responder é simples. Por que o mesmo critério não se aplica a Flávio? E por que ele ainda não se declarou suspeito para julgar casos que envolvem quem o indicou? Flávio Bolsonaro é um senador com obrigação constitucional de prestar contas, com provas nos autos, com um banqueiro preso que, segundo informações públicas, tentou colaborar com autoridades para esclarecer os vínculos do esquema. Se o padrão for aplicado de forma isonômica, como a Constituição exige, o que está por vir para Flávio não é comparável ao que Lulinha enfrenta. É muito mais grave. A tentativa de atingir Lulinha pode ter criado, sem querer, ou querendo, quem sabe, o instrumento jurídico que vai obrigar o STF a se mover de forma equivalente sobre Flávio. Porque agora não tem mais como dizer que o padrão é alto demais. O padrão já foi estabelecido. Para baixo. Isso não é garantia de nada. Mas é uma virada no tabuleiro que poucos estão vendo. A partir daqui, a história pode ir para 2 lugares muito diferentes.
O primeiro é o mais justo. O STF pega o padrão que Mendonça acabou de criar com Lulinha e aplica da mesma forma para Flávio Bolsonaro. Quebra de sigilo, investigação ativa, resposta pública para o que já está documentado. Se isso acontecer, a candidatura de Flávio não chega em outubro de pé. A interferência de Trump perde o principal aliado interno que precisava para desestabilizar a eleição. E o processo eleitoral de 2026 acontece com os dois lados respondendo pelas mesmas regras. Mas existe outro caminho. E esse é o que me preocupa. Se o tratamento continuar assimétrico, Lulinha segue sendo investigado com base em suposições. Flávio segue protegido com provas nos autos. A pressão americana continua sem resposta proporcional. As Big Techs operam sem regulação nenhuma. E o eleitor chega em 2026 desinformado, consumindo uma narrativa construída por plataformas que não prestam contas a ninguém no Brasil, com um candidato que nunca precisou explicar de onde vieram 61 milhões de reais de um banqueiro preso. E aí, o problema não é mais a eleição de Lula ou de Flávio. O problema é a credibilidade do sistema inteiro. Quando a justiça trata casos diferentes de forma igual, ela erra. Quando ela trata casos iguais de forma diferente, ela fracassa. E quando ela fracassa às vésperas de uma eleição presidencial, quem paga a conta não é o político. É o cidadão que vai à urna achando que está escolhendo livremente, sem saber que o jogo já foi manipulado antes de começar. Num caminho, a democracia se defende por dentro das próprias instituições. No outro, ela vai ter que ser defendida de fora, pelas ruas, pelas redes, pelo voto consciente de quem entende o que está em jogo. E é aí que cada um de nós entra nessa história. Junta tudo o que você viu até aqui. Trump revogando o visto de embaixadora. Rubio declarando apoio público a Flávio. Big Techs americanas resistindo à regulação brasileira. Mendonça autorizando inquéritos contra filho do presidente sem foro e sem crime consumado. Flávio Bolsonaro com 61 milhões rastreados, áudio gravado e cúmplice preso, navegando sem investigação equivalente. Isso não é uma série de eventos separados. É uma pressão coordenada com data marcada. Outubro de 2026. A eleição não começa na urna. Ela já começou. Está sendo disputada agora, nos bastidores do judiciário, nas crises diplomáticas fabricadas, nos algoritmos das plataformas que decidem o que você vê e o que você não vê. Lula respondeu com a única coisa que não dá para comprar, importar ou impor de fora: clareza. Disse que quem manda no Brasil é o povo brasileiro, que a urna eletrônica é o sistema mais seguro do mundo, que empresa estrangeira que quer operar aqui tem que respeitar a lei daqui, e que se o filho errou, que responda, sem proteção, sem favor. Essa postura não resolve tudo, mas ela define um campo. A pergunta que fica, e que ninguém vai responder por você, é simples. Você vai deixar que decidam essa eleição por nós? Ou vamos decidir por nós mesmos? A eleição é nossa, mas só se a gente souber que ela já começou. Esse canal não depende de partido, não depende de patrocinador e não depende de corporação nenhuma. Depende de você. Quando você compartilha, quando deixa o like, quando se inscreve, é isso que faz essa análise chegar em pessoas que precisam entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Sem o seu engajamento, o algoritmo engole esse conteúdo e ninguém vê. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha agora com alguém que precisa entender esse jogo. Cada compartilhamento faz essa análise chegar mais longe do que qualquer algoritmo deixaria. Se você ainda não é inscrito, clica no botão agora e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa história vão ser ainda mais intensos e você vai querer estar aqui quando eles acontecerem. E me fala nos comentários, você acredita que o STF vai aplicar o mesmo padrão para Flávio Bolsonaro que aplicou para Lulinha? Ou vai continuar com 2 pesos e 2 medidas até outubro? Quero ler a sua análise. Sempre leio os comentários
especialmente nas primeiras horas depois que o vídeo sai. Tem um vídeo aqui no canal que explica em detalhe como o esquema do Banco Master funciona e o que Vorcaro disse antes de ser preso. Recomendo assistir logo depois desse, porque as peças se encaixam de um jeito que vai te deixar sem resposta fácil. A história não terminou. Ela está só começando. E para fechar, se você chegou até aqui, você já está à frente de muita gente. Mas tem um próximo passo. Não deixar essa clareza desaparecer depois que o vídeo acabar. Porque assistir é uma coisa. Ter como consultar depois é outra. Eu deixei algo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado que vai te ajudar a continuar preparado nessa discussão. Não deixa para depois.